Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Na nossa última aula, eu trabalhei com vocês, continuei trabalhando com vocês a questão do hífen. Acontece que, às vezes, em alguns casos, o aluno, o candidato, ele tem uma dificuldade com a compreensão de por que algumas palavras mantiveram esse hífen, por que algumas palavras perderam esse hífen. Eu trabalhei com vocês mais detalhadamente a questão do vira-lata e do passatempo. O que acontece? Quando nós temos ali uma formação de palavras, um processo de formação de palavras, em que nós pegamos passa e tempo e nós fizemos uma composição, nós fizemos uma justa posição, que não houve perda de elemento, não houve perda de unidade sonora. Nós juntamos a palavra devido a um uso, devido a às vezes a uma preferência maior por se grafar aquela palavra daquela maneira. E ela existe, ela se torna uma única palavra com seu único sentido. O que acontece com vira-lata? Para facilitar para vocês, vira-lata é uma unidade sintagmática. E, professora, que é isso? O que é uma unidade sintagmática? É quando nós temos ali duas palavras com um significado e que podem trazer um atributo para a próxima palavra, ou seja, um adjetivo. O cachorro vira-lata. Eu especifiquei. É a mesma coisa que dizer o belo cachorro. Não é a mesma coisa no sentido. Estou querendo dizer que o belo, que dá uma característica do cachorro, o vira-lata também. Ah, um cachorro me seguiu ontem na rua até a porta de casa. Que cachorro que era? Um vira-lata. Ah, tadinho. Olha a semântica. Que cachorro que era? Era um pitbull. Vixe Maria, você não ficou com medo? Então vocês viram que as coisas que vão sendo faladas, elas trazem uma carga de significado. Essa carga de significado, ela é feita através de quê? De um sintagma. O que é a unidade sintagmática? Duas palavras com um único significado. Vira-lata. Duas palavras que passaram a ter um significado próprio. Passatempo. Eram duas palavras que perderam o hífen pelo uso e passaram a ter o significado próprio. Vamos ver novamente apenas esses dois casos para dar continuidade aos demais. Olhe bem, a maioria dos substantivos e adjetivos compostos, nós não estamos mais trabalhando com o primeiro elemento com prefixo e falso prefixo. Nós estamos trabalhando já com substantivos e com adjetivos. Qual é a grande diferença, gente? Olha bem, se eu digo ante com i, ante o quê? Você é ante o quê? Essa palavra, ela tem independência semântica, ela tem independência de sentido, ela sozinha traz uma carga independente? Não. Ela não traz uma carga independente. Mas quando eu tenho guarda civil, guarda, vem à mente o guarda. Civil, vem à mente o guarda civil. Quando eu falo conta-gotas, você já imagina, né, o objetozinho, você pegando, pingando as gotinhas. Você tem uma carga semântica nessas duas palavras, que é diferente de você pensar em conta, a conta do bar, contar 1, 2, 3 e as gotinhas. Conta-gotas é uma unidade que tem um sentido, as duas juntas têm outro sentido. Olha bem, tem acentuação própria e formam uma unidade significativa. Se eu disser, perdi o conta-gotas do meu remédio, a ideia já está em sua mente. O tenente-coronel aprovou a decisão. Opa, não foi nem o coronel nem o tenente, foi o tenente-coronel, é diferenciado. Adoro segunda-feira. Apesar de que pelo uso nós já falamos segunda, terça, quarta. É provável que num certo futuro nós não tenhamos mais. Azul marinho é minha cor favorita. É diferente do azul claro, é diferente do azul celeste, é diferente do azul bebê. Mulher que adora muita cor, né? Goiaba, pêssego, fúcsia, etc.
Mas a minha não é o azul marinho, mas vamos fazer de conta que é. O azul marinho vai na sua mente como uma unidade significativa, é um significado só. Se eu falar, me mostra um pano azul marinho, a pessoa vai chegar com um tecido daquela cor. Um tecido só daquela cor. Então, esta questão de que nós colocamos duas palavras juntas e mantemos o hífen, é que mesmo sendo duas palavras, elas têm o quê? Um sentido só. Certinho? Adquiriram um só sentido. Voltando ainda, o que acontece com essa sem o hífen? Elas perdem a ideia. Nós não podemos mais pensar em um roda e pé, é roda-pé. Cristalizou. O que é cristalizar? Tornou-se forte pelo uso. Caiu o hífen. Eu tenho que memorizar, professora? O ideal realmente é que você memorize as cristalizadas, que perderam a ideia de composição, e aquelas que mantiveram a ideia de composição, mas com uma única unidade significativa. Aqui foi já o final da nossa aula. Eu disse para vocês que palavras relacionadas à botânica e zoologia mantêm o hífen, tenham ou não um elemento de ligação entre as duas palavras, preposição, artigo, pronome, etc. Então, todas as vezes, você viu ali uma palavra, todas as vezes não, que em português não existe 100%, né? 99,9% das vezes que você vir palavras que trazem ideia de botânica ou zoologia, então nós temos o quê? Ou temos um elemento de ligação entre o primeiro e o segundo, nós temos o uso do hífen. Couve-flor, erva doce, pimenta de cheiro. Bem me quer, mal me quer. Tico-tico, bem te vi. Animais e plantas. Certo? Vamos continuar então. Usa-se o hífen nos encadeamentos vocabulares. O que é o encadeamento vocabular? Nós estamos trabalhando aqui a questão de direções, localização. Olha bem, Ponte Rio-Niterói. O que é o encadear vocabular? Rio-Niterói é a ponte. Você tem uma imagem. É uma ponte que é chamada Rio-Niterói. A ponte que liga, conecta a cidade do Rio de Janeiro à cidade de Niterói. Sentido capital interior. Aquele sentido é daquela forma ou o contrário, interior capital, depende de você ir ou você voltar. Você tem um encadeamento de vocabulários. O sentido é capital, interior, interior, capital. Você tem uma ligação aqui. Essas palavras existem independentemente, podem ser usadas independentemente? Sim, podem. Tá? Estrada Belém-Brasília. Professor, e se eu estiver indo de Brasília para Belém, é estrada Brasília-Belém? Não. Por quê? Porque já foi cunhado, cristalizado que a estrada é Belém-Brasília. Já foi cristalizado que a ponte é Rio-Niterói. Mesmo que você venha de Niterói para o Rio, você vai sair de Niterói, você não vai falar, eu vou passar pela ponte Niterói-Rio. Não. A ponte é Rio-Niterói. Independentemente da sua direção. Aqui pode haver uma diferença no modo de falar, mas o correto continua sendo capital e interior. Mesmo que você esteja no interior e vá para a capital. Mas aqui é um encadeamento que foi criado e cristalizado. A conexão, a ponte que conecta, a estrada que conecta, dá o encadeamento. Foi cristalizado pelo uso. A arbitrariedade da lei. Certo? Próximo. Usa-se o hífen as composições consagradas pelo uso. Olha o uso de novo. Todo mundo escreve assim. Professora, quando foi lá e tirou o hífen, consagrou pelo uso, é porque todo mundo escrevia sem? Provavelmente. Certo? Às vezes para simplificar. O nosso novo acordo ortográfico, ele veio para simplificar a vida das pessoas, de uma certa maneira. Tirar algumas coisas que dificultavam o emprego correto de acentuação, de ortografia, diminuir algumas regras. Então, aqui consagrou-se pelo uso cor de rosa, água de colônia, queima-roupa,
Pé de meia. Ninguém fala. Aquilo ali é corrosa. Ele vai fazer um pé meia. Não. Existe o elemento que liga, aqui no caso, um elemento de ligação entre esses dois, que trabalha uma ideia que, pelo uso, é obrigatória essa questão do hífen. Certinho? Vamos seguir adiante? Usa-se o hífen nas onomatopeias. O que são as onomatopeias mesmo? As onomatopeias são figuras sonoras que trabalham a tentativa de reprodução dos sons da natureza, dos sons do mundo. Fom-fom, bip-bip da buzina, vrum-vrum, barulho do carro. Então, tudo isso, au-au, miau, tudo isso, o rosnado do cão, são as onomatopeias. É uma tentativa de reprodução na língua escrita e na falada também dos sons existentes no mundo, dos sons produzidos no mundo. Cuidado, onomatopeia é cultural. Eu trabalhei isso com vocês nas aulas de língua portuguesa, leitura e interpretação de texto. Por que ela é cultural? Quando você vai para outros idiomas, você tem onomatopeias diferenciadas. As duas onomatopeias mais curiosas que eu já vi, porque existem milhares que nós sequer conhecemos, é a questão da onomatopeia em inglês, onde o cãozinho não faz au-au, ele faz bark-bark. O cão maior, ele faz wolf-wolf. E mais interessante ainda, a galinha faz cocorico-do. É bonitinho, não sei onde eles arranjaram o do, mas é cocorico-do. Em português, cocoricó. Então, a onomatopeia ela é cultural, muito cuidado com isso. E às vezes ela é trabalhada com uma repetição de consoantes ou de vogais, e não necessariamente com esse som do bip-bip, au-au e etc. Então, quando nós temos as onomatopeias, fica fácil de lembrar, nós temos hífen. Olha bem, onomatopeias que reproduzem sons repetidos. Lembra lá do tico-tico? Que no caso é uma espécie, né, zoológica. Zigue-zague, tim-tim. Aqui não é repetido, né? Zigue-zague, tim-tim, cri-cri, zum-zum, repetiu. E esse zigue-zague trabalhando a questão sonora. Então, com onomatopeia, seja com palavras repetidas ou não, nós usamos o hífen. Item 6. Usa-se o hífen nos topônimos. O que é topônimo? Que dá a ideia de lugar. Iniciados pelos adjetivos Grã e Grão. É só lembrar de Grã, hífen, Bretanha. Ou por forma verbal, ou por elemento que estejam ligados por artigo. Nós vimos lá atrás os elementos de ligação com preposição. Aqui nós temos elementos de ligação, o artigo. Olhe bem, Grã-Bretanha era o que eu tinha dito para vocês. Bahia de Todos os Santos, ó a ligação dos elementos pelo artigo. Trás-os-Montes, também a ligação dos elementos pelo artigo. Então, Grã e Grão, quando derem ideia de lugar, não vão me falar grão de bico, não, por favor. Nada a ver com topônimo. Lugar, nós mantemos, nós empregamos isso. Certinho? Vamos seguir adiante? Observação. Coloco marca-texto, uma seta, põe em destaque isso aqui. Certos topônimos compostos são grafados sem hífen. Por quê? Uso. Não se usa e não precisa ficar inventando moda para usar. Os topônimos com grão, grã e com os artigos, o artigo ligando o primeiro ao segundo elemento, usa. Nos outros topônimos, tirando essa exceção aqui, nós não usamos não. América do Sul, Belo Horizonte, Santa Catarina, Cabo Verde, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, são topônimos que não pedem hífen. Agora, cuidado! Guiné-Bissau é uma exceção, tem hífen. Por quê, gente?
Exceção consagrada pelo uso. Lembra o que eu disse? A arbitrariedade da língua. Em Guiné-Bissau entra, nas demais não entra. Não adianta ficar tentando justificativa. Às vezes nós conseguimos uma explicação mais plausível, que ajuda a relembrar. Mas tem hora que é simplesmente a língua consagrou e pronto, acabou. Já ouviram uma frase mais bonitinha que fala: manda quem pode, obedece quem tem juízo? São eles que determinam. Nós que precisamos ser aprovados no vestibular, nós temos que memorizar esse uso, porque alguém determinou que é assim. Certo? Bons estudos para vocês e até a próxima.